Bom, o nosso grupo, o tema do nosso trabalho é uma proposta de melhoria da logística interna de almoxarifado do metrô de São Paulo. Os integrantes do grupo sou eu, Leandro Gomes de Carvalho, e o Emerson Santos de Souza. O nosso trabalho foi sob a orientação da professora Camila Carla Guimarães. Bom, então nossa apresentação foi estruturada da seguinte forma: temos o sumário como introdução, a apresentação do problema, a apresentação da solução e as considerações finais. Bom, quando a gente pensa no metrô, o metrô, em São Paulo, ele é considerado um dos transportes mais eficientes para se deslocar na cidade. Em torno de 60% dos paulistanos aprovam o desempenho do metrô. Ele também é um transporte sustentável, porque ele emite pouco gás carbônico ou até neutro. Ele é um transporte que apresenta um grande desafio de logística, porque a todo momento o metrô ele tem que transportar um grande volume de usuários, principalmente nos horários de pico. Isso é um desafio gigantesco, que ele deve apresentar um índice baixo de falhas. Então, o nosso problema é o seguinte: o metrô, ao longo dos últimos anos, ele tem apresentado diversos desafios relacionados à armazenagem de peças, porque alguns terrenos vizinhos ao metrô, ao longo dos anos, foram arrendados ou vendidos, muito em função para que a companhia atingisse o equilíbrio financeiro. Bom, nosso problema é o seguinte: então seria possível simular a melhoria de um galpão que atualmente pouco utilizado? Será que seria possível a melhoria da capacidade de armazenamento e movimentação de materiais e peças em seu interior? Então foi esse problema que a gente se deparou quando usamos a metodologia do Design Thinking e entrevistamos um dos funcionários do metrô, que atua na área de logística, que é o Alcides Casanova. Então, a inspiração para a solução é estudar uma das melhores aplicações da logística dentro do metrô. Aqui a gente tem uma imagem feita até pelo Alcides Casanova, de alguns galpões, né, que já são verticalizados dentro do metrô. Aí a gente percebe que esses racks eles possuem dimensões muito grandes mesmo, né? Aqui eu coloquei só uma imagem devido ao tempo. Então, a ideia é a gente usar o que o metrô já conhece, o que já tem de melhor, e utilizar esse galpão vazio de forma intensiva com o uso de hacks. Então, a solução para o nosso problema, para esse galpão que atualmente se encontra pouco utilizado, e para que ele seja utilizado de forma intensiva, é o uso de hacks. Hacks são essas prateleiras, né? E aí, a solução inicial foi elaborada em conjunto com um funcionário do metrô, Alcides Casanova. Ele deu as dimensões de forma aproximada para nós. O galpão, que encontra-se pouco utilizado, ele tem as dimensões de 40 metros por 30, e aqui a gente tinha, ele foi fornecida as dimensões do porta-pallet, né? Com base nessas medidas que ele nos passou, nós elaboramos como que isso estaria distribuído de forma espacial nesse galpão. Esse galpão, a gente fez aqui a simulação, e essa simulação final apresenta que esse galpão ele teria uma grande capacidade de armazenamento que poderia ser utilizado por armazenamento de peças. Aqui nós simulamos diversos racks. Aqui a gente conseguiu mais ou menos preencher esse galpão com
2, 4, 6, 8, 10. Em torno de 20 racks que permitiriam o armazenamento dessas peças. Então, a gente percebe que a solução final ela se aproxima muito do que era do que se pretende. Os funcionários gostariam que esse galpão fosse utilizado, que ele tivesse uma grande possibilidade de armazenamento de peças, e a ideia é que essa empilhadeira ela pudesse se deslocar entre esses racks, né? Ainda sobrou um certo espaço aqui que poderia ser utilizado para outros fins. E aqui temos a entrada do galpão, que é de 8 metros. Então, das nossas considerações finais é que o uso das metodologias do design centrado no humano e do design thinking, aqui tem um erro de grafia, né? Design thinking, eles permitiram a identificação do problema e a elaboração da solução. Além disso, o que a gente percebe? Que o simulador FlexSim é uma ferramenta bastante útil para a gente simular a movimentação das peças, mas também simular o arranjo físico desses racks. A gente simulou apenas um, né? E aí, uma sugestão de trabalhos futuros é aliar essa simulação do FlexSim com as ferramentas da engenharia econômica financeira, como valor presente, valor futuro, para verificar se essa solução ela seria viável financeiramente, como que seria o retorno desse investimento ao longo do tempo. Temos alguns agradecimentos ao próprio funcionário do metrô, que gentilmente fez a entrevista conosco, Alcides Casanova, e também a professora Camila. Muito obrigado pela atenção. Esse foi a nossa apresentação. Muito obrigado.